A literatura fala como título a nossa maior necessidade. Aí depois fala sobre analisar, reavaliar quais são as nossas crenças. Aí isso me lembra de uma passagem que fala no livro de Eclesiastes na Bíblia, quando Salomão escreveu: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e digas que neles não tenho contentamento. E aí depois de um tempo ele fala assim, diz o pregador, tudo é vaidade. E aí depois numa outra passagem bíblica está escrito que o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que a gente pode entender sobre isso? Paulo disse o que? Quando eu era menino, pensava como menino, falava coisas de menino. Então a gente traz a questão da maturidade. O que lá atrás, quando mais jovens, mais novos, buscávamos, sonhávamos, corríamos atrás das coisas que são passageiras, das coisas que são vaidade, das coisas que vêm e vão, só que nenhuma delas garante nem a recuperação e nem a salvação. Sabe o que garante recuperação e salvação? Primeiramente o seu coração, e depois disso a sua maneira de pensar. A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guardar em vosso coração, porque dele procede as fontes de vida. As coisas do mundo, diz a palavra de Deus, que são como correr atrás do vento. O que você correu, se dedicou, se esforçou, buscou, teve, e se você parar para analisar, você não conseguiu reter, minou por entre os seus dedos. Quanto esforço dedicado, quanta labuta para coisas que se foram. Inúmeras. Para pensar bens materiais, o que você teria hoje, quantas coisas não teria hoje, se não tivesse dilapidado seus bens, vivendo de uma maneira dissoluta. Se trocasse tudo por moeda, qual seria a quantia financeira que você teria hoje, se somasse tudo o que você subtraiu de si mesmo? Aí a Bíblia fala para a gente o seguinte: no livro de Lucas está escrito: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas pessoas não têm os olhos, o coração, a sua vida dedicada à riqueza, a possuir, a preocupação com o ter. Aí essas pessoas entram em concordata, entram em falência, quebra e a pessoa se suicida. Por quê? Porque acabou a vida dela está no bolso. O Deus dessas pessoas está no bolso, não está no coração. Isso fala pra gente hoje a literatura, o Só por Hoje. Rever as nossas crenças. No que você deposita hoje o teu coração, a tua busca? Você pode ter tudo, materialmente falando. Isso não é sinal de recuperação. Isso não garante a sua recuperação. Você tem que conhecer a vontade de Deus em relação a ti e o poder de realizar essa vontade.
Ou seja, como é que eu posso realizar a vontade que Deus tem para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? Qual que é o propósito de Deus? Como é que eu posso ser útil para Deus? Ser um instrumento para Deus? É isso que a gente tem que analisar. Porque não tem como fugir do propósito de Deus. A pessoa pode tentar se esconder onde for. Só que Deus não se frustra, não se faz escarnecer. Aquilo que Ele tem para a tua vida vai se cumprir. Amém. Aquilo que Ele quer, e da maneira que Ele quer te utilizar como instrumento, Ele vai fazer. Então não fuja. Jonas foi um cara que ele não queria ir para Nínive pregar a palavra de Deus. Deus falou: Jonas, vai lá em Nínive, prega. Ele falou: não vou. Aí ele pegou um navio em Jope que ia para Tarsis e entrou nesse navio. Falou: vou fugir, não vou para lá. Bateu o pezinho. E esse navio começou a entrar quase em náufrago, a afundar. O mar estava revolto. Ele dormia lá embaixo, no porão do navio. E aí começaram a ficar preocupados, esvaziar o navio, jogar o peso do navio para o mar, tudo quanto era carga, para ficar mais leve. Aí viram ele dormindo, acordaram: e aí, meu, você está dormindo, você não está vendo, você vai morrer junto, ajuda a gente. Mas o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso tudo? E vamos lançar sorte para ver sobre quem cai essa sorte. De repente pegaram ali uma garrafa, botaram em cima de uma mesa, giraram, sei lá eu o que fizeram, e pum! Bateu para Jonas. E ele falou o quê? É por minha causa que está acontecendo isso aqui. Joga-me no mar, que o vento vai cessar e o mar vai acalmar. Pegaram Jonas e jogaram ele no mar. E na mesma hora a bonança veio. Só que a Bíblia relata que um grande peixe veio e engoliu Jonas. E 3 dias e 3 noites ele ficou ali dentro daquele peixe, desejando a misericórdia de Deus, porque se viu morto. E tem que ser muito crente, ter muita fé para crer nisso tudo. Porque como é que você vai falar: caramba, como é que um peixe vai lá, engole o cara, o que? Uma baleia? E o cara vai ficar 3 dias? 3 dias dentro desse peixe? Só que a palavra de Deus, ela é loucura para os que se perdem, para os que estão no mundo, para os que não acreditam. Agora, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra de Deus. Não é carochinha. Não é historinha. Eu creio. Quem crê aí? Levanta sua mão. Diga: eu creio. Eu creio. Agora imagina Jonas dentro daquela baleia. Ou de um grande peixe. Sabe? Sei lá como que é esse peixe. 3 dias, 3 noites, cheio de alga, comida, sei lá, eu enrolado nele, porque estava praticamente no ventre do peixe, e nem aquelas colar de florzinha de carnaval, tudo enrolado. Imagina o cheiro fétido que tinha ali dentro, as enzimas gástricas e tudo, o suco gástrico, já alimento em decomposição que o peixe comeu, e ele ali dentro, escuridão, água, tudo. O Luffy chacoalha para um lado, chacoalha para o outro. E de repente, o peixe vomitou ele. Aonde? Em Nínive. Na praia para onde ele não queria ir. Quantas vezes a gente esteve dentro de um peixe sujo, nojento, fedido, achando que ia morrer por fugir da vontade de Deus, por não querer aceitar o propósito de Deus. Aí você fica lá no mundão,
naquele ambiente fétido, insalubre. E aí a baleia te vomita onde? Nínive. Para novamente você ter um encontro com Deus e aceitar o propósito de Deus. Eu fui engolido por um monte de baleia minha vida inteira. Até um dia que eu cansei de fugir da presença de Deus. E ali, Jonas falou para o povo que estava perecendo as boas novas de salvação. E aí, depois disso feito, estava muito sol. Ele deitou num local para descansar um pouco. E aquele sol, insolação, Deus, como é muito inteligente, Deus tem estratégias para tudo, para ensinar os seus. Ele fez com que uma planta que ramifica, fala-se em algumas traduções de uma boboreira, ela ramificou e fez sombra para Jonas. E aí ele se sentiu bem e dormiu, gostosinho. Só que enquanto ele dormia, Deus fez com que uma certa, digamos, uma lagarta fosse ali, consumisse aquela boreira, aquela planta, morreu. E ele em insolação acordou, viu aquilo tudo, ficou pé da vida com Deus. Oh, que negócio é esse? Queimou toda a planta, matou. Aí Deus falou para ele: Jonas, Jonas, você está todo bravinho, batendo o pezinho, rei bebê, por causa de uma erva, de uma planta que hoje nasce, amanhã morre, é jogada no fogo. E não teve misericórdia de 120 mil almas que estavam perecendo, e eu ia destruir tudo. Por falta de arrependimento, falta de conversão dos maus caminhos. Como é que você pode se compadecer de uma planta e não ter compaixão pelos seus iguais, pelo povo que estava padecendo e perecendo? Quantas pessoas possam ser que já tenham ido embora sem escutar as boas novas de salvação que cabia a você falar? Cabia a mim falar. Aí, a gente associa com essa leitura de hoje. Olha que espiritualidade maravilhosa a gente está tendo hoje. Eu ter que buscar a vontade de Deus, eu ter que entender a vontade de Deus, eu ter que conhecer qual que é a vontade de Deus em relação a mim, e ter que ter a força para realizar essa vontade. Como é que eu consigo isso? Entender, descobrir isso? De onde começo? Como é que eu vou? De onde que eu faço? 11º passo fala o quê? Viemos, através da prece e meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus da maneira como nós o compreendíamos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. Então, como que eu vou entender como que isso funciona? Como eu vou começar? Tendo um contato consciente com Deus, conversando com Deus. É dessa maneira. E Deus vai responder, Deus vai falar com você. Seja pela palavra, seja por um irmão, por uma confirmação, seja por uma revelação, por um sonho. Deus usou uma mula para falar com Balaão. É assim que ele vai responder, e ele vai responder. Ele não vai deixar sem resposta, porque a palavra de Deus não volta vazia. É assim que funciona. E aí você entendeu, obteve a resposta, aí você pode fazer o chamado que Deus tem. 12º passo. Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades.
Em outras palavras, mais resumidamente, como está na Bíblia, ama teu próximo como a ti mesmo. É para isso que você está salvo. É para isso que Deus te escolheu. Para você ser instrumento de Deus. Então o que a gente entende nessa manhã? Eu tenho que buscar as coisas do alto. Eu tenho que buscar as coisas de Deus. Chega de querer e pensar em buscar, até mesmo quando sair daqui, aquilo que até agora eu não contive, eu não segurei, minou, vazou pela minha mão. Ou seja, bens materiais. Vão vir? Vão. Precisamos? Sim. Mas primeiro as coisas do alto. Por quê? Olha a confirmação aqui. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde ladrões não escavam e não roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aí um pouco adiante aqui, alguns versículos depois, uma outra passagem fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, aquilo que você precisa, Deus vai prover. Busca primeiro as coisas de Deus, a sua justiça, e as demais vos serão acrescentadas. A Bíblia fala: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem já precisou mendigar o pão, independente do tipo de pão, como eu já precisei, não estava debaixo da vontade de Deus, por isso teve que mendigar. Porque uma vez que andamos com Deus, as coisas vêm, não se passa necessidade, nem material, nem de alimento. Deus supre, Ele provê. E você sabe que é assim. Não fique preocupado se lá em casa está faltando algo, se estão pagando contas. Você vê que está tudo certinho. Não fique preocupado. Sabe por quê? Porque Deus não te trouxe para cá para restaurar a tua vida, para a tua família passar necessidade. Deus não faz assim. Muitas vezes pode passar dificuldade, não necessidade. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que Ele está tratando você aqui dentro, Ele está tratando a tua família lá fora. Amém. Ele está tratando a tua família também. Porque todos necessitam de serem lapidados por Deus, ensinados por Deus, corrigidos por Deus. Não só a gente que está aqui dentro, lá fora eles também exercitar a fé. É assim que Deus faz. Então busca as coisas do alto, que as coisas que você necessita, Deus vai enviar. Amém, rapaziada? Podemos dar salva de palmas para Deus?